Bom, o que eu fiz foi o seguinte. Primeira coisa, né? Pra gente desenhar a esquadria, eu vou tentar explicar de duas formas, com plugin e sem plugin. Tá? O ideal é conseguir resolver logo essa questão no teu computador. Que eu consiga logo instalar o SketchUp. Basicamente, eu vou pegar aqui a ferramenta de retângulo e eu vou criar um retângulo. Né? A gente já sabe que para não interferir, para que seja um elemento separado, a gente tem que salvar ele em componente ou deixar agrupado. Né? E aqui eu vou desenhar esse grande retângulo. Esse grande retângulo que eu acabei de fazer, eu cliquei 2 vezes nele e vou criar um componente, tá? Que vou chamar de base esquadria. Na realidade é o quadro, né, da esquadria. E aqui nesse componente, agora, vou começar a parte de detalhamento. O primeiro detalhamento que eu farei é em relação ao quadro, né? Então, vou precisar pegar esse elemento, selecionar, acessar ele e pegar essa ferramenta de equidistância para fazer esse quadro. Eu deixei com 5 centímetros esse quadro. E agora, esse quadro a gente vai fazer o push-pull para que a gente tenha a diferença, né? Então, eu vou empurrar 4, né, 5 centímetros esse quadro. Então, deixa eu só selecionar aqui novamente, push pull, e vou 4 centímetros. E é essa parte aqui do meio que a gente vai detalhar. Eu tenho até aqui algumas marcações que elas estão realizadas com um plugin, né? Mas essas marcações eu utilizei um plugin que no online a gente não consegue utilizar nenhum plugin no SketchUp, né? Ele tem essa limitação em relação ao SketchUp online. E aí o que acontece? Tem uma outra opção também, que é a gente medir, né, essa área, mas aí é chato, que a gente teria que pegar e criar as nossas próprias marcações. Como? Uma dica que eu daria, né, para o online é pegar a fita métrica e ver aqui quantos metros eu tenho. Eu tenho 16 metros e 34, né? Seria fazer uma divisão, né? Em 16 metros e 34, eu quero ter 14 marcações, né, para minha esquadria, 14 marcações dessas aqui. Dividir por 14 e ter a distância. Né? Deixa eu pegar aqui a calculadora. Falei 16, né? Daria 1,15 m, digamos assim, né? Em cada 1,15 m. Então, eu pegaria aqui fita métrica e 115 centímetros. Bate literalmente quase lá, ó. Então, ó, vou botar aqui, ó, 114, vai aparecer bem aqui embaixo, onde eu tô digitando, tá? Deixa eu só ver quanto tá a distância aqui da marcação. 112. Então, vamos lá. Daqui pra cá, 112, beleza. Aí, dessa pra próxima marcação, eu partiria daqui para cá, 112. E iria assim, né? Isso se eu não tenho o meu plugin. Se eu tenho o plugin que eu usei, ele é simples. Basta eu selecionar a face e pegar ele chama-se 1001 Tools, Bit Tools, tá? E eu pego ele, a face, clico nesse carinha daqui e digo em quantos que eu quero dividir e a distância que eu quero dividir.
entre eles. Eu coloquei ali 14 centímetros e coloquei ali eu sempre coloco uma distância de referência, tipo 3 centímetros, porque ele calcula direitinho, sabe? Eu coloco uma distância mais referenciada. E aí ele me cria aqui as distâncias. Aí o que eu faço? Eu venho com a ferramenta de linha e vou criando essas linhas. É claro que pode existir uma forma mais fácil de criar a esquadria. Podem ser que existam esquadrias muito mais simples, né, do que isso aqui que eu estou falando. Pode, claro, óbvio, mas essa forma aqui foi a forma que eu encontrei de conseguir solucionar isso aqui rápido, tá? Só que eu estou botando a linha no lugar errado. Então, deixa eu colocar a linha ali certinho na parte só de dentro, ó, na aresta. E eu sempre costumo segurar o Shift para manter ela retinha. E aí eu vou indo até lá no final, criando essas marcas, né? Vamos lá até o final. Pronto, isso aqui ficou um pouquinho fora. Ponto mediano. Pronto. Feito isso, o que eu preciso agora é criar esses meus intervalos aqui, a minha esquadria em si. Então, cada uma delas, ó, já foi dividida. Dá uma conferida aqui geral, foi, deixa eu colocar aqui na vista novamente, e agora a gente vai pegar a partir dessa e vou dar também uma borda, como aqui, colocar uma bordinha de 3 centímetros. Aí como eu fiz na primeira, é muito comum a gente conseguir ir pelas as demais, tá? Basta, ó, indo, posicionando teu mouse e dando 2 cliques. Beleza? Feito todas elas, agora a gente vai dar o famoso push pull para dentro. Então, vou pegar a face e vou dar um push pull para dentro, para fazer, digamos que o vidro, né? P de position e vou empurrar aqui 0,1, tá? E vou dar um enter. Deixei pouquinho, então vou dar aqui um 0,3, só para marcar melhor, tá? Essa entrada. E aí, nos próximos, vamos dar 2 cliques em toda a extensão dessa janela em fita. Eu segurei, já, o que está acontecendo aqui? Bom, vamos selecionar, tá fazendo buraco, então seleciono quando acontece isso, push pull e 0,3. Pronto. Perdeu a referência. Que eu não quero um buraco, né? Eu quero um vidro. Ok. Fizemos toda a extensão dessa janela em fita. E agora é o momento da gente, né, informar tudo que é vidro, vai selecionando, segurando o Shift, e tudo que é a parte, né, da base de alumínio da nossa esquadria. Selecionou isso tudo, a gente vai pegar aqui a ferramenta de pintura, e aí você pode escolher um
um azulzinho, ó, e mexer aqui na opacidade e aplica, né, para que a gente tenha essa transparência. E depois eu vou selecionar a base e vou aplicar o preto na minha base e vou aplicando em todos. Sempre que você quiser copiar, por exemplo, algum tom, segura o Command, clica, né, e vem trazendo os tons para cá, para as outras áreas da esquadria. Command Z, foi no lugar errado. Vamos lá. Eu só não fiz a janela para abrir, né? Porque senão teria que fazer uma região e mudar o nível, né, da janela para que ela pudesse ter a questão da abertura. Tá? Aqui, 23 ali. Se quiser mudar o tom, testar algum tom diferente da janela, pode testar. Eu peguei todas elas, apertar ESC aqui para sair dessa área do modelo. Eu peguei das outras, né? Peguei a referência aqui dessa, por exemplo, que eu já tinha feito. Pega na pintura, segura o Command e pinta aqui todo mundo, para que fique ali com a transparência. Bom, foi assim que eu realizei a modelagem da janela. E agora, né, que eu fiz essa janela aqui toda, para levar ela para o outro lado, é só você clonar ela. Então, Option, clona primeiro, né, e você vai enviar ela lá para o outro lado. Ó, peguei a ferramenta de rotação sem querer. M, vou enviar ela lá para o outro lado. E agora a gente vai ter que alinhar ela do outro lado. Acabou que ficou modelado só de um lado, isso aqui. Ah, não, eu tenho que colocar... acabou que ficou só de um lado. Aí você pode dar um mirror, ou até, ó, pegar a rotação, escolher aqui um eixo na rotação. Escolhi um eixo e vou rotacionar para ficar certinho. Começou a rotacionar, bota lá 90 graus e dá um Enter. No caso aqui. Como se fosse o chão. Eu não acho o rotacionar do SketchUp prático. Eu prefiro usar através de plugin. Eu acho ele um pouquinho chato, pouco intuitivo para um software que tenha a propaganda de ser um software fácil de mexer, né? E aí eu jogaria esse meu ali para fora, ou deleto, né? E aí vou precisar encaixar esse carinha aqui lá, que eu copiei. Então, ferramenta de mover, eu posso copiar direto para ali, tá? Mas como eu queria conferir essa questão da minha direção da janela, se havia ficado modelado certinho, por isso que eu movimentei para fora, até para que eu pudesse lhe explicar melhor. E aí, ó, no eixo verde, empurro aqui 4 centímetros ou 3 centímetros, que você desejar para fora, né? Ah, Carol, ficou um pouquinho fora, né? Ficou menor ali, ó, acabei de ver. O que eu posso fazer? Duas opções, né? Ou eu pego aqui a escala e conserto, ou é a parede que eu tenho que mexer, né? Nesse caso aqui, eu entro na parede, essa aqui, né? E vou movimentar essa face da parede para cá, né? Movimenta ela. Não é só ali, não. Teria que movimentar esse pedaço aqui também, ó. Essa aresta, movimentar
para cá. Pronto, aperta ESC. Tem essas duas opções, ou movimentaria a aresta ali, para dar um fechamento certinho, ou escalonaria a janela, tá? De duas, uma ali para tudo ficar correto. Aqui são só questões mesmo de visualização. Confere, né? É importante conferir se todas as suas janelas estão na etiqueta, tá? Então venha na etiqueta e veja ali esquadria. Vou abrir estrutura, tá aqui o que eu tenho de grupo, janela, informações da entidade, na realidade. E aí coloca na etiqueta de esquadria. Se eu não me engano, essa aqui tá, é mais a que eu acabei de fazer. O resto eu já tinha deixado tudo organizado. Essas que eu fiz agora e clonei para explicar novamente que eu não havia colocado. Bom, tá aí agora tudo certinho na minha visualização. Eu vou colocar aqui. Pode colocar em perspectiva, que eu havia tirado, ó. Basta você deixar aqui na visão de perspectiva, que eu tinha deixado tudo ortogonal, por isso que fica dando esses errinhos ali de visualização, tá? Na perspectiva não vai dar, e tá aqui, né? Espero ter te ajudado aí da melhor maneira possível.